Olá, ouvinte, bom dia para você que está aí 5 da manhã nos ouvindo, para você que grava, que assiste depois o programa gravado, seja sempre muito bem-vindo ao nosso programa do Instituto Integrando que fica ali na zona norte de São Paulo, do Tucuruvi, bem pertinho do metrô, menos de 5 minutinhos andando, você chega até o Instituto, né, saindo do metrô, menos de 5 minutinhos você está no Instituto, né? Daqui a pouquinho eu te passo, para você que ainda não tem, para você que ainda está ouvindo aí pela primeira vez a gente, daqui a pouquinho eu vou passar todos os nossos meios para você fazer contato com a gente, né? Então já se prepare aí como que você vai anotar para você entrar em contato com a gente, né? Para você entender um pouquinho a proposta do Integrando, a proposta do nosso Instituto. Normalmente fazemos o programa aqui eu e a Inês, ela não tem vindo, né? Nós somos os administradores do Instituto. Você pode conhecê-la e também me conhecer pelo nosso canal do YouTube, porque esse programa e todos os outros que a gente já fez aqui na Mundial, todos os programas que a gente faz aqui, a gente grava e coloca no nosso canal do YouTube, né? Você pode ir lá procurar Instituto Integrando, que você vai nos ver lá, você vai conseguir conhecer a gente, certo? E se prepare então para anotar, daqui a pouquinho eu vou te passar. A ideia do Instituto Integrando é que a gente reúna no mesmo espaço terapias para que possam te auxiliar no teu processo de evolução pessoal, no teu processo de entendimento sobre você mesmo, no processo de reconhecimento dos teus talentos, de reconhecimento do teu poder pessoal, né? Então, através das terapias, através das ferramentas que a gente disponibiliza no Instituto, é de grande ajuda para você, né? Para que você se entenda, para que você se reconecte, para que você possa se reintegrar com a tua essência, com aquilo que você veio fazer nessa jornada, né? Ninguém veio aqui a passeio, ninguém está aqui a passeio, não precisa ser tão difícil a vida, né? A vida pode e deve ser muito mais tranquila, muito mais leve, muito mais divertida do que a gente muitas vezes propõe para nós mesmos, né? Então esse é o entendimento, essa é a intenção do Integrando, né? A nossa filosofia, o nosso entendimento como missão, te ajudar nesse processo, tá? E hoje a gente vai falar de um tema que obviamente não foge a isso, né? Ao teu entendimento, ao entendimento de quanto você cocria a tua vida, o quanto nós somos coautores da nossa vida, da nossa existência, né? E o quanto nós precisamos, mais do que entender que nós somos coautores, é entender o quanto nós precisamos ter, não digo cuidado, mas termos atenção com a forma com que nós estamos vibrando, com aquilo que a gente está vibrando no nosso dia a dia. Porque é isso que vai atrair é isso que vai trazer para nós, através da atração, o nosso dia a dia, né? Então é estar muito atento, né? Ao que a gente vai estar vibrando, ao que a gente vai estar desejando, porque é essa a lei da atração, a lei da similaridade, a lei da ação e reação, enfim, né? Então é importantíssimo que a gente consiga entender isso. E o Instituto tem essa proposta, né? Hoje eu estou aqui mais uma vez com o Osmar Almeida. Nós vamos falar aqui de um tema muito bacana, o Osmar vai falar principalmente de um tema muito bacana, você vai gostar, eu tenho certeza. Ele vai dar aqui umas pinceladas, ele vai dar aqui vai falar um pouquinho e de uma palestra, né? Ele vai falar sobre o tema da palestra que ele vai dar lá no Instituto Integrando no dia 28 de setembro. Né? Então já anote aí um compromisso bacana para você, é uma sexta-feira, às 7h30 da noite, tá? Das 7h30 até umas 9 horas, mais ou menos, uma hora e meia, mais ou menos. Mas já deixa agendado aí, dia 28 de setembro, uma palestra para que você entenda um pouquinho mais como fazer dos teus dias, da tua vivência, da tua experiência, uma forma mais leve,
uma forma de maior entendimento e que vai te trazer e te abrir grandes possibilidades em todas as áreas, né? Então, Osmar, se apresente para quem ainda não te viu, né? O Osmar já fez um programa aqui, nós já fizemos juntos, falando um pouquinho disso, e ele está aqui novamente hoje. É um prazer estar com você novamente aqui. Bacana. Com você, ouvinte aqui da Rádio Mundial, nesse programa maravilhoso aqui do Integrando. E o que nós vamos falar, o que eu já dei de palestras, inclusive, por aí, chama-se vibrações e realidade. A vibração, o que é vibração? Vibração dentro da ciência, aí eu vou falar um pouco de ciência quântica, até para poder equalizar a conversa. A ciência quântica é uma ciência que não é nova, ela já existe desde a época de Einstein. Einstein, ele foi um dos precursores aí a pesquisar sobre ciência quântica, porque tinha alguns fenômenos na época que eles não conseguiam entender dentro da física. Uhum. E Einstein não conseguiu chegar num contexto em relação ao que era física quântica, o que era quântico, na verdade, na época. E ele abortou, ele deixou isso de lado, e alguns outros cientistas continuaram pesquisando sobre isso, sobre a ciência quântica e sobre seus fenômenos, e descobriram coisas incríveis e, ao mesmo tempo, coisas que eles não conseguem explicar até hoje. Na verdade, a ciência quântica trata do subatômico, das coisas que são abaixo da energia atômica, abaixo do átomo. E essa energia, ela é uma vibração. E essa vibração, ela se confirma no nosso dia a dia. Então, tudo o que você faz é vibração. Em tudo que você vive, é vibração. Então, se você pensa, você está vibrando. Se você está sentindo, você está vibrando. Se você está dormindo, você está vibrando. Você vibra o tempo todo. E tudo ao seu redor vibra também. Consequentemente, se você vibrar uma coisa negativa, você vai ter coisas negativas ao seu redor. Se você vibrar coisas positivas, você vai ter coisas positivas ao seu redor. Consequentemente, o que nós temos que fazer, o que o Instituto Integrando propõe a fazer? Ajudar as pessoas a vibrarem positivamente, a terem uma energia melhor, a encarar a vida com uma qualidade de vibração muito melhor. E o universo, ele sempre diz sim para tudo. Então, se eu estou triste, ele fala sim. Eu estou alegre, ele fala sim. Eu estou infeliz, ele fala sim. Ele sempre fala sim. Que a proposta do universo é que você se desenvolva na sua consciência maior. E o Instituto Integrando se propõe a ajudar nesse processo de entendimento da sua consciência. Então, quando eu falo na palestra sobre vibrações, eu estou falando, na verdade, sobre energias subatômicas e energias quânticas, que são as energias que não são visíveis, não são mensuráveis, mas que elas têm uma influência enorme na nossa vida, no nosso dia a dia, na forma como nós vivemos, na forma como nós pensamos. Inclusive, dentro da ciência quântica, eles falam que a matéria não existe. Então, tudo que você entende como material, na verdade, é energia na forma de matéria. Uma vibração diferente que você entende como matéria. E aí, como eu falo nas minhas palestras, e a ciência comprova isso, você nunca consegue tocar nada. Porque se você tocar alguma coisa, aconteceria uma fisão nuclear. Ou seja, um átomo iria unir a outro átomo, e consequentemente iria explodir. Uma explosão, né? Exatamente. Imagina o que tem de energia numa maçã, por exemplo. O Einstein já falava isso. Se você conseguir tirar a energia da maçã, ela vai criar uma bomba atômica. Ela não acontece porque os átomos não se unem dentro da maçã. E aí, dentro da ciência atômica, eles fizeram a fusão nuclear, que é... Desculpa, eu confundi. A fusão nuclear é quando junta os dois átomos. A fisão nuclear é quando você separa os átomos. E aí existe a explosão atômica. Onde é que existe a fusão nuclear? Onde os dois átomos se fundem? Dentro do Sol. Porque a pressão é tão grande que força os átomos a se encontrarem. E aí explode, e por isso vira essa grande bola de fogo, que é exatamente o Sol, né? E nós temos, você vê a energia que nós temos na nossa mente, no nosso corpo, no nosso eu. E a gente não sabe usar isso aí. Nós não temos entendimento de como usar isso. Então, nas palestras, além de eu explicar todo o conceito da mecânica, da física quântica, eu mostro como que ela atua dentro do contexto da nossa vida, do dia a dia. E, além disso, também mostro como que você tem que se precaver
para evitar que você faça as coisas erradas na sua vida. E crie, por exemplo, energias boas, sempre coisas positivas para nós, né? Para todos. Sempre numa vibração positiva, né, Osmar? Sim. A gente sempre fala muito disso aqui no programa, de quanto do porquê de nós não utilizarmos todo esse potencial, né? Eu estive numa palestra que o Osmar deu, não lá no Instituto, num outro local, eu fui assistir, e num determinado momento ele estava falando sobre isso, sobre a possibilidade que nós temos de criar tudo que a gente quiser. Exatamente. Né? E aí houve ali as pessoas falando, cada uma dando a sua opinião, não é possível, não, isso não existe, não, pode sim, não pode, né? Eu normalmente em palestras, né, Osmar, eu fico muito observador, eu prefiro ficar mais observando ali a reação das pessoas, né? Mas Jesus disse isso lá atrás, né? Vós sois deuses, pode fazer o que eu faço e muito mais. Sim. Então nós temos essa capacidade, mas essa capacidade, ela é nos tirada, né? Os grandes grupos, os grupos poderosos, que são 6%, né? Que detêm todo o poder do planeta. Nos mantém na ignorância. Nos mantém na ignorância. Para que a gente não use isso até contra eles, né? Porque nós seremos concorrentes, né? Se a gente fizer isso, né? Então, o poder do planeta está na mão de 6% apenas da população de grupos poderosos, e eles não querem definitivamente dividir esse poder. Né? Você vê que como a gente chegou naquela parte de que você é capaz de fazer qualquer coisa, houve uma polêmica na sala, e eu lembrei da história de um mestre, que o mestre estava discutindo com o discípulo, e o discípulo falava para o mestre algumas coisas, e o mestre falava para ele assim, sim, você tem razão. Aí o outro discípulo que estava do lado falou assim, não, mestre, não é possível, ele está falando tantas coisas absurdas, não é possível que ele tenha razão. Aí o mestre virou para o discípulo lá e falou, você também tem razão. Daí a mulher do mestre que estava na cozinha, falou, não é possível que os dois tenham razão. Daí ele olhou para a mulher, sim, você também tem razão. Todos nós somos co-criadores do nosso meio ambiente. Sim, é aquilo que você acredita, aquilo que você vibra. É que é exatamente disso que você fala nesse movimento, do movimento quântico que a nossa atmosfera dentro desse movimento quântico, né? Exatamente. O quanto que aquilo que eu acredito, aquilo que eu tenho de crença, e toda crença é limitante por si só, obviamente, mas ela pode ser uma crença de que eu posso tudo, e por que não? Né? Então, e a partir daí que se baseia esse trabalho que você está desenvolvendo agora, né, Osmar? Na verdade, a ideia é dar às pessoas uma sementinha para que elas possam, com essa sementinha, germinar e entender como que funciona o mecanismo dela. Porque cada um de nós tem a sua própria realidade. Eu tenho a minha, você tem a sua, cada ouvinte nosso aqui tem a sua própria realidade. Então, só que ele não sabe entender essa realidade dele. Então, quando você tem algum caminho que você vai poder seguir, você vai entendendo a sua própria realidade. Buda dizia isso, né? Buda dizia, siga a sua vida, né? Claro. Siga a sua realidade. Porque a minha realidade é a minha, né? O que eu falo é minha experiência. Serve para mim. Exatamente. Né? E a ciência quântica, ela vem de encontro a uma religião, porque ela se une com a religião para explicar algumas coisas que a própria religião não consegue explicar. E automaticamente dá mais força para a própria religião, para os seus dogmas e tudo mais, e explicar coisas que ela não conseguia explicar. Ou seja, uma complementa a outra. Uma complementa a outra, sim. E aí só voltando ao Buda, a Buda, né, quando ele dizia, você tem a sua realidade, eu tenho a minha, e quando eu tenho em dúvida, eu sigo o caminho do meio. Eu não vou nem para um lado e nem para o outro, eu sigo o caminho do meio, porque eu entendo que é o caminho mais seguro. Isso. É o caminho que vai me trazer melhores condições. Perfeito, né? Isso mesmo. Porque os extremos sempre serão perigosos, né? Perigosos, tanto para um lado quanto para o outro. Então, buscar o caminho do meio é sempre a melhor opção, né? É sempre a melhor opção, porque você vai conseguir enxergar os dois lados e cada vez mais entender qual que é o que é que me faz me sentir melhor.
E você lembra que na palestra eu falo de alguns tópicos, né? Que faz com que você mude a sua realidade. Música, prestar atenção, por exemplo, né? no pensamento, né? O que nós pensamos ao longo do dia, ao longo da nossa vida. Em músicas, né? Que tipo de música nos deixa mais felizes ou menos felizes? E assim por diante, né? Você vê que são coisas simples e básicas que a gente não percebe que faz a influência, que nos influencia no nosso dia a dia, a pensar, a vibrar, positivo ou negativamente. Muito, né? Muito. Isso altera completamente o nosso dia, né? Um pensamento mais denso, aquele pensamento mais preocupante, se você se entregar a ele, você vai vivenciá-lo. Vai vivenciar. E você deu o exemplo, por exemplo, da feijoada. Da feijoada, né? Acho que é bacana, né, falar disso. É uma ideia básica para a pessoa poder entender como que funcionam as leis do universo, né? Então, tudo nasce de um desejo que vira um pensamento e que você expande para o universo. E eu dou o exemplo da feijoada, que é a coisa mais simples, porque eu também gosto de feijoada, né? Então, você acorda naquele sábado pensando em comer uma feijoada. Oxe, eu quero comer uma feijoada, estou com vontade de comer uma feijoada hoje. Então, o desejo já está lá, já está em você. Está instalado. Já está instalado. Daí você fala, bom, agora onde que tem uma feijoada boa para se comer? Você começa a pensar para complementar o seu desejo. Aí você lembra que no bar da esquina ali tem uma feijoada boa, no restaurante da esquina tem uma feijoada boa. Você vai até lá, senta na mesa, pergunta pro garçom se ainda tem a feijoada, ele vai dizer que sim. Se tiver feijoada, você vai fazer o pedido. Eu quero um pedido, qual que é? Uma feijoada. E aí ele anota e vai embora. A partir daí você não pensa mais na feijoada. Não acontece mais de você ficar se preocupando se ele vai trazer ou não a feijoada. Ou seja, ele vai trazer a feijoada, tem certeza disso. E é assim que funciona nossos pensamentos. A gente deseja alguma coisa, mentaliza isso como um fato, e aí você libera para o universo, libera para o nosso garçom universal, que vai trazer nosso pedido, digamos assim. Por isso que é preocupante você saber o que está pedindo, né? Claro. Você pode pedir alguma coisa boa, que é uma feijoada, como você pode pedir uma arma. E aí, né? É uma coisa complicada. Claro, claro. Então, essa vigilância do que pedir, de que forma pedir, isso é importante, né? Independente da questão religiosa, né? Eu sempre falo aqui que eu sou muito avesso a todas as religiões, a todas, né? Sim. Sou bem avesso mesmo. Elas existem porque há uma necessidade, ok? Né? Houve uma necessidade lá atrás para que se ajustasse a sociedade, mas elas perderam, no meu modo de ver, perderam bastante o sentido e a direção que elas deveriam seguir. E quando eu falo de Jesus, né, eu sempre lembro disso, não é esse Jesus das prateleiras, né, porque tem Jesus por várias prateleiras, né, vende muito bem esse produto, né, esse produto de Jesus vende bem. Quando eu falo de Jesus, eu falo do cara iluminado, do ser humano, do ser assim como eu, como Osmar, como você que está ouvindo aí do outro lado, que esteve aqui 2018 anos atrás e que tinha uma sabedoria e uma energia diferenciada, mas que era um homem com uma vibração, assim como Buda, 500 anos antes dele. Exatamente. Né? Iluminados, pessoas que eram iluminadas e que vieram com uma proposta de trazer ensinamentos. Se você pegar, por exemplo, a ideia de Mahatma Gandhi, que é o mais próximo que nós temos aí, né? E falasse que ele morreu, ele nasceu e viveu há 2000 anos atrás, ele poderia ser um Cristo. Sim, né? O que ele fez, né? O que ele fez pela Índia, o que ele fez, não só pela Índia, pela humanidade, pela humanidade, né? Claro, não era o cara mais perfeito. Não. Né? Quando você estuda um pouquinho mais do Gandhi, você vai entender que ele era um ser humano. Sim, tinha seus erros, tinha seus erros, as coisas, né? E eu estou falando isso porque numa palestra, num curso há pouco tempo, eu falei e alguém lá dos alunos não gostou muito da ideia de comparar, por exemplo, eu não comparei Gandhi com Chico Xavier, eu estava falando de pessoas que estavam talvez muito próximos das suas iluminações, das suas ascensões, né? E eu entendo que Gandhi teve uma grande deu uma grande contribuição para o planeta, mas que ele era um ser humano ainda de erros, né? Em evolução. Lógico, né? Claro. Aí ficou um pouco mais claro, né, para aquela questão. Mas é exatamente isso. Né? São pessoas que passaram por aqui,
como tem alguns que estão passando e que possivelmente quando saírem dessa jornada que a gente vai acabar dando determinado valor, né? Às vezes é assim, mas que trazem conhecimentos, que trazem informações importantes para o desenvolvimento. Né? O importante é que a gente contribua, cada um contribua um pouquinho. Claro. Eu aprenda com você, você aprenda comigo, a gente aprenda com o nosso ouvinte, ele aprenda com a gente, para que todos nós cresçamos um pouco por dia. Uhum. Né? Não vamos crescer de uma vez só, né? Não vamos crescer tudo que a gente tem para crescer do dia para a noite, de uma vez só, ainda numa única lá, jornada, né? não chegamos lá. Então é um processo, é uma evolução, né? E que a gente vai buscando sempre os melhores caminhos, caminhos do meio, para que a gente possa cada vez mais evoluir e junto com a gente evoluir os nossos arredores, né, Osmar? Claro, com certeza. Outra palestra que eu já preparei e se Deus quiser eu vou fazer lá no Integrando também, é sobre o ego. Tá. Aí o ego é uma outra história que Isso. fala da evolução do ego. Muito bacana. Como é que o ego chegou, como é que nós somos em relação à estrutura do ego, mas não é nada de psicanálise, não tem a ver com psicanálise, é bem holístico mesmo, bem holístico espiritual. mesmo. Muito bacana. Para que a gente possa assim encontrar nesse meio de caminho e saber onde é que nós estamos. Tá, muito legal. Eu vou passar, nosso tempo já está aqui caminhando para o final, passa muito rápido, né? Passa rápido, tem muita coisa para falar e pouco verdade, tempo. Verdade. Então eu vou passar aqui os contatos, né, para você que já se preparou aí para poder anotar. Lembrando, o Instituto Integrando é na Zona Norte, no Tucuruvi. Então o prefixo é 11 para você que está fora, né, de São Paulo, prefixo 11. O telefone fixo 2203-6303, 2203-6303. Esse é o nosso telefone fixo a partir das 10 horas, todos os dias. Se você ligar e cair na secretária eletrônica, você deixa lá pausadamente o teu número, o teu nome, que a gente faz o contato com você. Tá? O nosso WhatsApp, o nosso celular, você pode ligar, pode mandar uma mensagem, é o 95790-6334, 95790-6334, tá? Esse é o WhatsApp. E as nossas, na rede social, como Instituto Integrando. Facebook, Instituto Integrando, canal do YouTube, Instituto Integrando. O e-mail, o site é Instituto Integrando SP, SP de São Paulo. Né? Então, www.institutointegrandosp.com.br. Né? Você entrando no Google, jogando lá Instituto Integrando, você já vai ter acesso a todos os nossos canais, todas as formas de fazer contato com a gente. Aí você liga, marca uma avaliação, marca uma consulta, marca lá um bate-papo e vai conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho e saber de que maneira que a gente pode te ajudar. Deixa o teu contato, Osmar. Quem quiser falar com o Osmar pode pedir através do Instituto. Claro, a gente vai colocar você em contato com o Osmar. Mas se você que quer fazer um contato direto com ele, já anote aí o telefone dele. Claro, com prazer. Meu telefone é 99902-3504. 99902-3504. Muito legal, Osmar, muito bacana. Então, dia 28 de setembro, dia 28 agora desse mês, às 7h30 da noite, você está convidadíssimo, entre em contato com a gente para fazer a tua inscrição, é necessário fazer a inscrição, liga para a gente para fazer a tua inscrição e participar dessa palestra bacana com o Osmar. Tá certo, muito Osmar? Obrigado, Sidney. Muito obrigado pelo convite novamente. Obrigado você. Estamos juntos e até domingo que vem. Bom dia. Bom dia para vocês.